Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 21 de julho de 2025. Vamos falar sobre a situação Brasil e Estados Unidos, né, pessoal? Começou uma tensão gerada pelo tarifaço aí imposto pelo presidente americano Donald Trump de 50%, que está previsto para entrar em vigor aí dia 1º de agosto. Vamos acompanhar e atualizar a situação, né, pessoal? O ministro Fernando Haddad, em entrevista aí à CNN, disse que o Brasil não vai sair da mesa de negociação com os Estados Unidos. O governo prepara ajuda a setores afetados aí pelo tarifaço, né, pessoal? Vamos lá. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, hoje, dia 21, que o governo brasileiro não vai deixar a mesa de negociação com os Estados Unidos sobre o tarifaço anunciado pelo presidente do país, o Donald Trump. Em entrevista à rádio CBN, falei CNN, perdão, pessoal, é CBN, tá? Ele também disse que a área econômica já trabalha em um plano de contingência para ajudar setores afetados por eventual tarifaço, com a ameaça de uma sobretaxa de 50% às importações brasileiras a partir do dia 1º de agosto. Vamos continuar lutando para ter a melhor relação possível com o maior mercado consumidor do mundo. Vamos lutar por isso, mas não vamos deixar ao desalento os trabalhadores brasileiros. Vamos tomar medidas necessárias, declarou o ministro Haddad. Né? Muito bem, pessoal, vamos continuar aqui. Né? Em uma situação como essa, segundo ele, pessoal, um grupo de trabalho está trabalhando em opções de ajuda a setores afetados por possível aumento de imposto de importação dos Estados Unidos, mas as alternativas ainda não foram apresentadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em uma situação como essa, a Fazenda se prepara para todos os cenários. Temos plano de contingência para qualquer decisão que venha a ser tomada pelo presidente da República, o Lula, acrescentou o ministro da Fazenda. Ele declarou que o plano de contingência não necessariamente vai implicar em novos gastos públicos. Haddad lembrou que, por exemplo, na ajuda ao Rio Grande do Sul, houve aumento de instrumentos, além de aumento de despesas como linha de crédito. Né? Muito bem. Vamos continuar aqui, pessoal, com o site do G1, né? Estamos usando o site do G1. Aqui a gente usa sites oficiais de notícia, pessoal. Aqui não tem mimimi e muito menos fake news, né? Usamos sites confiáveis de notícia, né? Podemos, às vezes, não concordar com o que é noticiado, mas não é fake news, né? Muito bem. De acordo com o ministro, mais da metade das exportações atuais aos Estados Unidos podem ser direcionadas para outros países, mas isso leva tempo, pois há contratos assinados com empresas norte-americanas. Vamos redirecionar boa parte da produção, mas isso leva tempo. E tem coisas que não têm outro destino possível, pois foi uma demanda de lá. Temos consciência de setor a setor e estamos trabalhando a nível de empresas. Vamos atuar para minimizar ao máximo essa situação que estamos tendo, disse o ministro Haddad. Consequências. Segundo o ministro Haddad, a implementação do tarifato pelo governo dos Estados Unidos resultará em consequências não somente para empresas brasileiras, mas também para as companhias e para os cidadãos norte-americanos. Ele observou que o café da manhã pode ficar mais caro nos Estados Unidos por conta da sobretaxa de 50% sobre o café, né, e o suco de laranja e carnes brasileiras. Do mesmo modo, a indústria aeronáutica americana também pode ser prejudicada. A Embraer, por exemplo, compra 45% dos componentes dos aviões dos Estados Unidos. Eles, empresas norte-americanas, precisam exportar para cá também, declarou Haddad. Retaliação aos Estados Unidos. O ministro da Fazenda voltou a dizer que o país não pretende retaliar empresas e cidadãos norte-americanos por conta do tarifaço aí de Donald Trump. Não podemos pagar na mesma moeda uma coisa que consideramos injusta, declarou. Ele admitiu, entretanto, a possibilidade do governo brasileiro acionar a lei da reciprocidade que foi aprovada recentemente pelo Congresso Nacional. Todo país do mundo vai se defender de alguma maneira do que está acontecendo. É uma possibilidade, mas reitero que a orientação do presidente da República é que não vamos sair da mesa de negociação, porque o Brasil é um país que se dá bem com todos os países do mundo, afirmou aí a rádio CBN, né, pessoal? Vamos continuar aí no site do G1, que o Valdo Cruz, o blog do jornalista Valdo Cruz, diz que o Brasil entra numa semana decisiva do tarifaço sem receber nenhum sinal de vontade de negociar do governo Trump. Né? Mas sabemos que existe todo um melengue, né, pessoal? Fica naquela coisa, mas no final pode acabar se entendendo. Até o dia 1º tudo pode acontecer, né? Melemolência, né? Mas não significa que não possa haver negociação até o dia 1º, né?
A semana começa como terminou a passada, tensa e na expectativa de novas sanções da parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra ministros do STF e contra o país, com a possibilidade do aumento de percentual do tarifaço de 50%. Até agora não vejo Washington nenhum sinal de que as negociações serão retomadas, né, pessoal? Vamos ver aí, né, uma perspectiva, né, que pode acontecer. Um negociador brasileiro disse ao blog que o Brasil vai entrar numa semana decisiva sem nenhum sinal de que eles querem verdadeiramente negociar. E por isso a prorrogação do prazo pode ser o mínimo a ser conquistado nesse momento. O máximo que o governo conseguiu foi acionar empresas americanas para tentar convencer Donald Trump a retomar as negociações. Só que o secretário de Comércio, Howard Lutnick, avisou que novas tarifas vão entrar em vigor para que todos os países, a partir do dia 1º de agosto, não descartando que as negociações continuem. Isso leva à avaliação da equipe de Lula de que Trump não irá recuar. Por isso, avalia que um adiamento do prazo poderia ser a melhor solução nesse momento. Aliados de Bolsonaro garantem que novas sanções contra ministros do Supremo e contra o Brasil serão adotadas. 8 ministros do STF tiveram seus vistos de entrada nos Estados Unidos revogados, ou seja, anulados. Somente Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux foram poupados. O governo brasileiro está convencido de que Donald Trump decidiu colocar o componente político para ajudar Bolsonaro na busca de atingir seu principal objetivo, evitar que o Brasil tome medidas contra as Big Techs e que o STF recue nas já adotadas. Só que o presidente Lula já avisou que, se for necessário acionar a lei da reciprocidade, como já falamos aqui, isso vai acontecer, né, pessoal? Essa aí é uma realidade, né, que pode acontecer, se acionada a lei da reciprocidade. Vamos ver, né, pessoal, o que vai acontecer, né, caso o Donald Trump não recue, né, da questão aí do tarifaço, né? Vamos ver o que vai acontecer, estamos acompanhando. E o que você acha? Aí eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Deixe o seu precioso like, o seu comentário, que é extremamente importante para nós, ajuda aí no engajamento. E também, né, pessoal, aí o YouTube vai reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e vai aí indicar para quem não é inscrito no canal. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos do canal, meu amigo, minha amiga. Muito obrigada a você que se inscreveu, que já acreditou no nosso trabalho, que já acredita, já se inscreveu, já compartilhou, já deixou seu like, seu comentário. Muito obrigada. Quero convidar você que chegou aqui pela primeira vez a assistir aos nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos, conhecer, né, nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Fiquem à vontade a cada de vocês e sigam-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. E continuamos aqui no G1, pessoal. Bullying de Trump contra o Brasil está sendo pela culatra, diz um jornal americano. O Papai Noel chegou mais cedo para o presidente Lula e o presente foi enviado por Trump por meio desse ataque desajeitado à soberania do Brasil, disse um diplomata ao Washington Post, né? Um dos maiores jornais americanos, né? O Washington Post. O bullying de Trump contra o Brasil está sendo pela culatra. Assim, resume Rissan Tarot, colunista de assuntos internacionais do jornal americano The Washington Post, o embate comercial e diplomático que o Brasil e os Estados Unidos vivem atualmente. Em um artigo sobre a imposição de tarifas de 50% a produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, o jornal ressalta que as ameaças tarifárias de Trump levaram outros países da região a se curvarem em direção a Washington, mas que a economia brasileira é maior e mais diversificada que a dos seus vizinhos, né? Como no caso aí o México, o Canadá, né? Então o Brasil tem uma economia mais diversificada do que os vizinhos aí aos Estados Unidos, né? Na sexta-feira, dia 18, o governo americano anunciou a suspensão dos vistos americanos do ministro do Supremo Tribunal Federal, além do Procurador-Geral da Justiça, né, o Paulo Gonet. Na corte, apenas André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux foram poupados. É difícil conceber uma ação que o governo Trump possa tomar na relação Estados Unidos-Brasil, que seja mais prejudicial à credibilidade dos Estados Unidos na promoção da democracia do que sancionar um juiz da Suprema Corte de um país estrangeiro por não gostarmos das suas opiniões judiciais, disse um funcionário do Departamento do Estado sob condição de anonimato. O artigo também destaca que a situação acabou sendo boa para o presidente brasileiro Lula, já que as pesquisas mostram um apoio renovado ao seu governo diante da intimidação americana provocada por Bolsonaro, que Lula percebeu uma oportunidade na crise. As tarifas também prejudicam os interesses das elites empresariais, que costumam ser os maiores impulsionadores da oposição conservadora a Lula, esclarece o artigo.
O Papai Noel chegou cedo para o presidente Lula e o presente foi enviado por Trump por meio desse ataque desajeitado à soberania do Brasil, a fim de proteger um aspirante a ditador e, claro, perdedor, declarou o alto diplomata brasileiro falando sob condição de anonimato porque não estava autorizado a comentar publicamente o assunto. Agora, não apenas parte dos seus eleitores, mas especialmente seu outrora forte eleitorado nas comunidades financeira e empresarial está se voltando contra eles, né? Na verdade, aí contra a família Bolsonaro, né? Nas centenas de comentários deixados por leitores americanos expressaram sua desaprovação às ameaças de Trump e a postura do presidente americano em usar suas sanções econômicas para defender aliados. As tarifas de Trump não são instrumentos comerciais, mas instrumentos para satisfazer os caprichos de Trump, criticou um leitor, por exemplo, aí, um leitor americano aí, né, do meu Washington Post, né, pessoal? Então, os americanos demonstrando aí insatisfação com as atitudes do presidente, né? Vamos lá, pessoal. Menor variedade, aí, esse aí é um motivo, né, pessoal? Vamos continuar aqui no site do G1 para podermos encerrar o vídeo. Menor variedade de preços mais altos com tarifas de Trump já prejudica o Natal nos Estados Unidos. Estamos em julho, mas já tem prejuízo lá na frente, lá em dezembro, no Natal, pessoal. Vamos lá ver o que diz aqui o site do G1. Como o verão em pleno andamento nos Estados Unidos, executivos do varejo já estão de olho em outra estação. Faltam menos de 22 semanas para o Natal, período em que as empresas que fabricam e vendem bens de consumo costumam definir seus pedidos e preços para as festas. No entanto, as políticas comerciais do presidente Donald Trump, parte do seu esforço para revitalizar a indústria nacional e reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos, complicaram os planos para o fim de ano. A Balsam Hill, que vende árvores artificiais e outras decorações online, prevê catálogos de Natal mais enxutos, já que os produtos destacados mudam constantemente com as tarifas que o presidente impõe, adia ou revisa. A incerteza nos faz gastar todo o nosso tempo tentando reorganizar o que estamos encomendando, de onde estamos trazendo e quando vai chegar, disse Mac Harman, CEO da Balsam Brands, controladora da Balsam Hill. Não sabemos quais itens poderemos incluir no catálogo, né? Está gerando incerteza lá, né, no empresariado americano, né? Meses de incerteza sobre quais produtos estrangeiros podem ficar mais caros para importar lançaram dúvidas sobre a temporada de compras. Os varejistas dos Estados Unidos geralmente iniciam o planejamento de Natal em janeiro e finalizam a maior parte dos pedidos até o fim de junho. As tarifas instáveis já impactaram esse processo. E as consequências para os consumidores? As lojas podem não ter os presentes específicos que os clientes desejam em novembro e dezembro. Alguns fornecedores e varejistas reduziram suas linhas de fim de ano para evitar impostos elevados ou estoques encalhados. Os preços ainda estão sendo definidos, mas os consumidores devem se preparar para aumentos, cujo impacto dependerá da entrada em vigor da nova rodada de tarifas recíprocas do Trump no próximo mês. A incerteza tem sido especialmente prejudicial para a indústria de brinquedos nos Estados Unidos, que importa quase 80% dos seus produtos da China. Os fabricantes americanos normalmente aumentam a produção em abril, mas esse ano isso foi adiado até o fim de maio, após o presidente impor uma tarifa de 145% sobre produtos chineses, segundo Greg Arian, presidente da Toy Association. Embora a tarifa tenha diminuído desde o pico da primavera, uma trégua na guerra comercial Estados Unidos-China expira em 12 de agosto. Ela continua influenciando o período de festa. A produção de pequenas e médias empresas de brinquedos nos Estados Unidos está muito abaixo do registrado do ano passado, segundo Aren. O atraso no início da produção na China significa que os brinquedos de Natal estão chegando apenas agora aos depósitos dos Estados Unidos. Uma grande dúvida é se as tarifas impedirão as lojas de repor estoques de brinquedos que se tornem sucesso em setembro, afirmou Jenny Zhen, editor-chefe da revista Toy Book. Planejar o Natal em julho geralmente envolve definir estratégias de marketing e promoções. Jan Smith, proprietário de lojas de brinquedos Jazens em Princeton, Nova Jersey, e lá na Haska, na Pensilvânia, contou que passou 1h30 com um distribuidor canadense analisando cenários de preços, já que o custo de atacado de alguns produtos aumentou 20%. Ele avaliou que aumentar os preços nessa proporção poderia afastar os clientes, então buscou alternativas para manter a margem razoável sem ultrapassar o que os consumidores aceitariam.
encomendou uma versão mais barata do brinquedo Crazy Forte e excluiu a edição infantil do jogo do Cartas Anomia, por considerar que os clientes não pagariam o valor necessário. No fim, precisei eliminar metade dos produtos que normalmente encomendo, disse Smith. Hilary Kay, proprietária da loja Toy Chest em Nashville, Indiana, contou que costuma testar novos brinquedos com antecedência para decidir quais estocar para o Natal. Esse ano, ela desistiu dos testes com receio de que pedidos atrasados resultem em tarifas elevadas. Enquanto isso, fornecedores de brinquedos fabricados na China e em outros países enviaram diversos avisos de aumento de preços. A Kay Schilling, por exemplo, fabricante da Nidu, de colecionáveis dos ursinhos carinhosos e de versões modernas de brinquedos nostálgicos como My Little Pony, elevou os preços em 20%, segundo ela. Todos esses aumentos podem ser revistos caso a situação tarifária volte a mudar. Kay teme que sua loja perca a variedade de produtos que sempre se orgulhou. Minha preocupação não é ficar sem produtos, porque posso trazer mais livros, presentes ou itens fabricados em outros países, disse ela, mas isso não garante que terei o melhor estoque para cada faixa etária ou necessidade específica. Ressaltou aí ela, né, pessoal? O setor varejista pode ter que continuar enfrentando as mudanças imprevisíveis nas tarifas impostas pela Casa Branca. Na semana passada, o presidente reajustou novamente as tarifas sobre importações do Brasil, União Europeia, México e outros parceiros comerciais, mas afirmou que elas só entrarão em vigor em 1º de agosto. Essa breve pausa deve estender o prazo que os importadores tragam mercadorias sazonais com a tarifa básica atual de 10%. O Porto de Los Angeles registrou o mês de junho mais movimentado dos seus 117 anos, com empresas acelerando os embarques para o fim de ano. As importações de julho também seguem fortes, segundo Jenny Seroca, diretor executivo do Porto. Na minha avaliação, estamos presenciando um pico de movimentação, agora com empresas antecipando embarques antes da possível alta nas tarifas de verão nos Estados Unidos, disse Seroca. Muito bem. O ritmo das atividades portuárias reflete o chamado efeito gangorra das tarifas. As importações caem quando as tarifas entram em vigor e aumentam quando são suspensas. Para nós consumidores, estoques mais baixos, menos opções e preços mais altos são cenários prováveis à medida que nos aproximamos das festas. Smith e sua sócia Joanne Paruya anteciparam os pedidos de Natal em 2 meses para certos itens que consideraram essenciais com preços específicos. Eles dobraram o espaço do depósito para armazenar os estoques. Alguns clientes também estão tentando se antecipar aos aumentos de preços. Smith observou que consumidores estão comprando itens, né, pessoal, de potencial aumento, né, e também populares, que são populares aí no Natal, como pelúcias de Eliquete, grandes unicórnios e cachorros de pelúcia. As vendas são bem-vindas, mas ele e Ferrugem temem que repouse estoque com preços mais elevados, né, pessoal? Esse é o temor, né? É a reposição de estoque para o fim do ano. Estamos tentando ser o mais acessíveis possível para o consumidor e, ao mesmo tempo, manter o portfólio de produtos que atenda às necessidades de todos os nossos clientes, o que está se tornando mais difícil a cada dia, afirmou Smith. Harman Balsam Brands contou que precisou se conformar com a seleção menos variada de enfeites e árvores com neve artificial em comparação com anos anteriores. Em breve será tarde demais para importar novos produtos relevantes. Nossa missão como empresa é só criar alegria juntos e vamos fazer o nosso melhor para cumprir isso nesse ano, afirmou Harman. Só não temos muitos dos itens que os consumidores desejam e essa não é a posição em que gostaríamos de estar, né, pessoal? Então esse é o conteúdo de hoje. Vamos continuar acompanhando a situação, a guerra tarifária comercial entre Brasil e Estados Unidos e o resto do mundo inteiro, né, galera? Então estamos aqui com vocês. Muito obrigada a você que ficou até o final do conteúdo. Um forte abraço até o nosso próximo vídeo. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.